dizem, por exemplo, que a gente ir atrás de algum aneurisma é bobagem na nossa idade. Porque assim, a gente já perdeu alguns amigos e amigas. Né? Pô, olha, que eu me lembro, assim, foram pelo menos 4 pessoas na nossa faixa etária Sim, que foram a óbito por causa de um aneurisma que De não repente. conhecia. Olha só, o aneurisma é uma doença. Primeiro, o que é aneurisma, né? Primeiro, o que é exatamente. aneurisma? O aneurisma é uma dilatação de um vaso. É que nem quando você tem o vaso, que é que nem um tubo de PVC, e vai formando uma bexiguinha em cima dele, porque o indivíduo nasce Igual com essa igual fraqueza na parede do Igual se vaso. fosse uma bexiga com uma parte mais Exato. frágil que E aí deforma. você tem fatores que levam um aneurisma mais frequentemente a romper. Primeiro, se o indivíduo é hipertenso, se o indivíduo é tabagista ou se ele tem doenças do colágeno. Perfeito. Então, o que são doenças do colágeno? Marfan, Ehlers-Danlos, ou se ele tem uma doença que chama rins policísticos. Ele tem uma chance maior de ter um aneurisma. Certo. E se esse paciente tem um familiar que tem um aneurisma. Tá. Então, quando que a gente... Ou um familiar que rompeu um aneurisma. Então, quando que a gente vai atrás desse aneurisma? Se o paciente tem um familiar que teve um evento de sangramento, rompeu um aneurisma, e a gente vai e investiga a família toda. Porque... De fato, o sangramento de aneurisma é um evento extremamente dramático. 50% morre, né, logo no rompimento, e os outros 50% têm uma taxa de sequela muito importante no rompimento do aneurisma. Só que quando você detecta um aneurisma de maneira incidental, existe uma chance pequena. É um problema isso, não é? Depende do tamanho do aneurisma, depende da localização do aneurisma. E como que detecta incidental? Quando a gente entender? Detecta de maneira incidental, normalmente é um paciente que vem no consultório e fala que tem dor de cabeça e a gente faz uma angiorressonância de encéfalo. Uma angiotomografia de encéfalo. Esse exame detecta que o paciente tem o aneurisma cerebral. E costuma doer aneurisma? Ele depende muito da localização. Normalmente ele não costuma causar dor de cabeça, mas depende muito da localização do aneurisma. Entendi. E essa localização leva a diferentes sintomatologias. Pode ser uma paralisia do terceiro nervo, enfim. Ou pode não ser nada. Ou pode não ser nada. E aí, detectou pode ser e não é nada. Concomitante. É um problemaço. Aí a gente vai tratar o aneurisma dependendo do tamanho do aneurisma. Tá. Né? Aneurisma de 5 milímetros, normalmente a gente tem acima de 5 milímetros a gente normalmente trata, seja por abrindo a cabeça e colocando um clipe, colocando algo para fechar o aneurisma. Que é o melhor, né? Ou não? Não, na verdade, os trabalhos atuais, eles mostram que a embolização ele tem uma taxa de sucesso um pouco maior, apesar de ter uma recanalização, o aneurisma voltar a se formar um pouco maior. Explica o que é embolização. Embolização é você puncionar um vaso aqui na perna, na virilha, subir o catéter até o cérebro e colocar uma mola que vai se enrolar em torno do aneurisma. E ele vai isolar ele da circulação e impedir com que ele rompa. Certo. A embolização é um procedimento mais rápido do que abrir a cabeça. A chance de infecção é menor. Então, assim, a taxa de complicações ela é menor. Só que tudo vai depender do tamanho do aneurisma, da localização, entendeu? Porque o que eu... E assim, se alguém falar para você assim, eu me coloco num lugar também como médico. Né? Você quer que abra a sua cabeça para operar ou você quer que faz uma embolização? Eu escolheria embolização. É óbvio que assim, tem alguns aneurismas de algumas localizações, por exemplo, na artéria cerebral média, que é uma localização aqui mais lateral. Na cara do gol. A embolização ela não tem um resultado tão bom quanto a clipagem. Eu estou falando de uma maneira mais geral. Certo. Mas assim, a minha dúvida vem da onde? Tem várias nuances em relação a isso. A minha dúvida vem da onde? Porque eu já ouvi falar, né? Mas o pessoal clínico, que a chance de um evento, de um AVC intra-procedimento, ela é grande também, né? É grande também. Você tem alguns detalhes técnicos dentro do procedimento que fazem você diminuir essa chance. Tá. O primeiro deles é você sempre ter um controle proximal, quer dizer, sempre antes do aneurisma, porque a circulação vem do coração para a cabeça. Você tem um lugar onde você consegue colocar um clipe caso o aneurisma rompa. Entendi. Entendeu? Para dar uma esperada e resolver para você diminuir o sangramento, ir lá, isolar o aneurisma, ir lá e colocar um clipe nele. Posso fazer um intervalinho? Intervalinho? Intervalinho, assim, ó. A Kátia Kamura
deu parabéns aí pelo tema, ela tá adorando. E eu queria Boa, lembrar o pessoal também. Feliz. Então. Eu queria lembrar o pessoal também para entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Sou Mais Bem-Estar, e assinar, seguir a gente aí para dar uma crescida, para dar uma força. Ajuda a gente, né? Ajuda a gente. Mas a gente tá sempre aqui, informação de qualidade, grátis para Exatamente. todo mundo, sempre trazendo ótimos profissionais, né, Bruno? Com Só para certeza. fechar esse assunto do aneurisma, cara, que é um negócio que eu fico maluco. Por que então não vale a pena fazer screening de todo mundo? Porque você vai ter um custo muito alto e a chance de você encontrar algo é pequena se você fizer um rastreamento geral na população, entendeu? Então, na verdade, não é porque, tipo, se você indivíduo encontrar, você se ferrou. Não. Porque por um de lado é maneira ruim, pro nenhuma. outro também. Isso não. De maneira nenhuma. Inclusive, às vezes, você pode encontrar... O exame, legal. ele não detecta aneurismas, por exemplo, menos que 3 milímetros. Mas mesmo aneurismas menores que 3 milímetros, ele pode... O exame de screening, né? Ele pode romper. Então, o custo, a balança do custo-benefício nesses pacientes, ela não fecha. Então, você tem que ter os fatores de risco para investigar esse paciente. Entendi. E se esse paciente tem cefaleia e você vai fazer um exame de rotina, como uma ressonância magnética com anjo, você já vai... Mesmo porque boa parte da população tem cefaleia. Entendi. E pelo menos quando você tem o primeiro episódio de crise de dor de cabeça na vida, é indicado você fazer uma investigação com um exame de imagem e tudo mais. Beleza. Boa, obrigado.